Irmãos e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Paulo aqui da igreja Assembleia de Deus Celebrar em Somerville, na região de Boston. E quero te cumprimentar com a paz do Senhor também, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos hoje começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição a qual trataremos hoje é a lição número 8, do segundo trimestre da revista da EBD, a Casa Publicadora Assembleia de Deus, desculpem. A lição tem como título Edificados sobre os Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas. E o texto áureo está em Efésios 2:20, assim também como a lição que vamos tratar hoje. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, Efésios 2:20. E o texto bíblico está em Efésios 2:20 a 22 e em Mateus 7:24 a 27. Então vamos a Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora Mateus 7, 24 ao 27, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua perca. Meus irmãos, o que eu vejo é que Jesus Cristo está nos trazendo, e o apóstolo Paulo também está nos fazendo refletir sobre os momentos da vida aos quais passamos. Hoje, nós estamos vivendo num mundo uma dificuldade ímpar, jamais vista pela humanidade. Toda a humanidade está sofrendo com as consequências dessa pandemia que assolou o mundo. Mas Jesus Cristo está dizendo para nós que os edificados na rocha permanecerão. E lendo essa passagem, me remete a Romanos capítulo 8, versículo 39, versículo 37, 38 e 39, que diz o seguinte: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós estamos fundamentado nessa pedra de esquina que é Jesus Cristo, isso tudo vai passar. Eu te digo com toda certeza, tudo isso vai passar. Mas não é essas coisas que vão nos afastar de Cristo. Independente de qualquer situação, se você é um praticante da leitura bíblica, da oração, assíduo frequentador da escola dominical e dos cultos da sua igreja, não são essas coisas que vai tirar você da presença de Deus. Porque isso tudo é permissão de Deus. Tudo isso que passamos é permissão de Deus. E me remete a outro texto bíblico ainda que diz que nenhuma folha da árvore, nenhum cabelo da nossa cabeça cairá se não houver permissão de Deus. Então, fique firme na rocha.
Fique firme nessa pedra angular que é Jesus Cristo, que esse tempo vai passar e nós vamos triunfar porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, hoje vamos estudar o capítulo 2, nos versículos 20 ao 22, que é a igreja edificada sobre Cristo e a sua doutrina. Então, o que nos leva a isto? O apóstolo Paulo traz aqui ao conhecimento de seus leitores como era a estrutura deste povo que tinha acesso ao Pai e em um mesmo Espírito que se aproximou de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo ao povo ao qual ele escreveu que eles têm agora acesso ao Pai e não estão mais longe de Deus. Eles foram reconstruídos, a amizade que eles tinham com Deus, que o homem tinha com Deus, foi reconstruída neste novo homem, neste novo povo, e que este novo homem, este novo povo não eram mais estrangeiros, e sim concidadão dos santos e parte da família de Deus. Então, o apóstolo Paulo escrevendo, isso é para nós hoje também, quando ele escreveu aos Efésios, que nós não somos mais estrangeiros, nós hoje pertencemos à família de Deus, somos concidadãos dos santos através de Jesus Cristo. Nação, o que o apóstolo quer dizer que nação é um conjunto de pessoas que compartilham uma mesma cultura, ou seja, de uma mesma maneira de viver, tendo os mesmos costumes, a mesma língua, os mesmos hábitos, as mesmas leis e as mesmas tradições. O que isso está dizendo para nós? Que nós, como cristãos, como salvos em Jesus Cristo, nós devemos ter a mesma maneira de viver, a maneira que Jesus Cristo deixou. A maneira que Jesus Cristo nos pede, a maneira que a Bíblia nos pede. Todo país tem uma carta de Constituição, que se chama Constituição. As leis deste país, tudo que se rege nesse país é regido através dessa carta, dessa Constituição. É ou deveria ser. Se não é, deveria ser. E assim nós cristãos também, a nossa Constituição, a nossa carta principal é a Bíblia Sagrada. Nós devemos viver a nossa vida baseada nos preceitos bíblicos, os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos e dos profetas. O primeiro elemento indispensável para o surgimento de uma nação é o elemento humano. Ou seja, não é possível falar em nação se não houver pessoas. E Paulo mostra que a nação chamada igreja tem como primeiro elemento o novo homem criado em Cristo. E este novo homem criado em Cristo é o novo homem salvo por Jesus Cristo. Então vamos lá, o que Paulo está dizendo na carta aos Efésios. Vamos ver o versículo 15 no capítulo 2, que ele diz o seguinte: anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Realizando assim a paz. Então, isso é o que o apóstolo está escreveu e está tentando nos dizer nos dias de hoje. O segundo elemento da nação é a comunhão, ou seja, o fato de as pessoas compartilharem a mesma maneira de vida comum, ou seja, vivem todos do mesmo jeito, tendo a mesma língua, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, as mesmas tradições. A igreja é isto. Nós somos povo santo, nação eleita, escolhida por Deus. É por isso que quem não comunga desse modus vivente estranho, Paulo chama de estrangeiro. Mas nós não somos mais estrangeiros, porque nós vivemos, nós comungamos essas mesmas tradições, esses mesmos aspectos que a Bíblia nos traz, que os apóstolos, que os profetas nos deixou.
escrito para podermos viver. Os integrantes da nação igreja têm comunhão com Deus e com seus connacionais. Têm comunhão com Deus e com aqueles que pertencem a Deus. Aqueles que são chamados filhos de Deus. Como pode um irmão, um crente, não falar com o outro? Não ter comunhão com o outro? Afinal, nós somos filhos do mesmo pai, pertencemos à mesma família, somos concidadãos, não somos mais estrangeiros. Todos pelo sangue de Cristo aproximam-se de Deus e passam a participar da natureza, tendo acesso às suas promessas, porque escaparam da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Nós agora participamos, através do sangue de Cristo, somos participar da natureza de Cristo e temos acesso às promessas do Senhor. A comunhão que nós temos com os nossos irmãos, com a igreja, que passamos a amar uns ao outro assim como Jesus nos amou. Nós devemos amar um ao outro assim como Jesus nos amou. Não existe esse negócio de eu não gosto do A, não gosto do B, o meu espírito não dá com A quando B. O seu espírito tem que dar com A, tem que dar com B e gostar do C, porque Cristo fez isso por mim e por você. A Bíblia diz que Deus amou, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. De modo que o amor fraternal é presença indispensável nos relacionamentos entre nós cristãos salvos por Jesus Cristo. O amor fraternal tem que existir entre nós, não pode deixar de existir. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, ele diz o seguinte: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. É difícil? É. Mas é o que Cristo fez, é o que Deus fez por nós, é o que o apóstolo, escrevendo aos Romanos, aconselha. Esta realidade da comunhão entre os integrantes da nação, que se chama igreja, é declarada periodicamente na ceia do Senhor. O terceiro elemento da nação é a cultura, ou seja, a maneira de viver. Cultura é a maneira que você vive, a maneira que você age, a maneira que uma nação cria, né? Para os seus integrantes dessa nação, cria a sua maneira de viver. No entanto, a nação deve imitar o seu Salvador, que é Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 15, diz o seguinte: pois amizade que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. O apóstolo pega pesado conosco, com a igreja. O apóstolo, o Espírito Santo, falando através do apóstolo Paulo. E eis pelo motivo pelo qual são seus integrantes chamados de cristão. A palavra cujo significado é de parecido com Cristo,
pequeno Cristo, nós somos pequeno Cristo, somos parecidos com Cristo. Temos um referencial de vida, temos um modelo de vida, temos um exemplo a ser seguido, que é Jesus Cristo. Não somos mais estrangeiros. Ou seja, estamos agora inseridos neste corpo por Jesus Cristo. E desfrutamos de todas as promessas reservadas aos filhos de Deus. Hoje não somos dois povos mais, somos um. Antes eram dois. E Cristo transformou em um só povo. Um só Espírito. Não somos mais forasteiros, não somos mais de fora. Nascemos de novo e este novo homem foi posto dentro do corpo de Cristo. O que Paulo chama de batismo com o Espírito Santo em Atos 12, 13. Que não pode ser em absoluto confundido com o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Batismo no Espírito Santo não pode ser confundido com batismo com o Espírito Santo, e batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Esse modus vivendi é a maneira santa de viver. É a maneira santa de viver uma vida separada do pecado, pois o Senhor Jesus nunca pecou. E se estamos a imitá-lo, também não podemos pecar. Mas se pecarmos, devemos nos aproximar de Cristo e confessar os nossos pecados e não praticá-los mais. O apóstolo João fez questão de dizer que Filho de Deus não vive pecando. 1 João 3,9, João fez questão de dizer: os filhos de Deus não vivem pecando. Somos concidadãos dos santos, passamos a integrar um corpo que é santo, compartilhamos a santidade com os demais membros dessa nação. Estamos em comunhão com o Senhor Jesus, que é o Santo de Deus. Não somos mais forasteiros. Não somos mais de fora. A igreja é um grupo, é uma reunião de pessoas que formam uma cidade, ou seja, uma nação. Mais uma demonstração de que é completamente sem respaldo bíblico e mentirosa a defesa de que uma espiritualidade isolada de um individualismo espiritual que tem verificado nos últimos tempos, chamando de movimento dos desigrejados. Não existe movimento dos a palavra é até difícil, desigrejados. Existe movimento da igreja, do corpo de Cristo. Fora do corpo não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Se você estiver fora dessa nação e se você for atacado, você vai morrer. Espiritualmente falando. A santidade é essencial à igreja. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Desigrejado não tem santificação. Está fora do corpo. E fora do corpo ninguém verá o Senhor. Nesse clima de comunhão, o apóstolo diz que a igreja é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Ah, Jesus. A igreja é a família de Deus porque, em primeiro lugar, é construída por famílias. Em segundo lugar, há um relacionamento familiar entre seus integrantes e entre eles e Deus. Em terceiro lugar, não, ficar só com os dois. Vamos à frente. A igreja, ao dizer que a igreja é um edifício, Paulo faz questão de dizer que a principal pedra de esquina é o Senhor Jesus.
E ele é a pedra fundamental, o fundamento da igreja. Paulo diz que Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Eu quero ler um versículo com você, que está em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 11, que diz o seguinte: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Aos Coríntios, Paulo já havia dito que Jesus é o fundamento e que não há outro. A pedra é Cristo. Em primeiro lugar, pedra porque é firme e inabalável. De esquina ou angular, porque reúne todos em si. Principal por ser sublime dignidade, por sua sublime dignidade. Esta é a pedra de esquina. Este é Cristo. Pedra firme e inabalável, que reúne todos em si, por sua sublime dignidade. Se Cristo é o fundamento, a pedra principal da esquina, não há como fazer parte da igreja se não se basear na Bíblia Sagrada. Eu disse no início. Não há como. A edificação se dá sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, entendido esse fundamento como as próprias Escrituras, que são os escritos dos apóstolos no Novo Testamento e dos profetas nos Antigos. A igreja é apostólica porque segue a doutrina dos apóstolos, ou seja, segue os ensinamentos de Jesus Cristo, ensinamentos este que Jesus transmitiu aos apóstolos. E eles, aos que crerem na pregação do Evangelho, ensinos que passam de geração em geração, constantes das Escrituras Sagradas. A Bíblia mesma não mudou nada e é atual. Isso que é importante. Um livro fica velho, mas a Bíblia não. Ela é atual. Porque o Espírito Santo renova cada dia. Um outro entendimento é possível a respeito desses fundamentos dos apóstolos e dos profetas, qual seja o da própria evolução da obra de Deus, da própria evangelização. Outro elemento da nação é o governo e a lei. A cabeça da igreja é Cristo, que nos trouxe a lei de Cristo, lei real, a regra para que cumpramos. O bom ajuste da edificação tem uma finalidade principal, segundo o apóstolo: crescimento para templo santo do Senhor. Crescimento para templo santo do Senhor. Quando tornarmos templo santo no Senhor, por meio da palavra de Deus, passamos a ser habitação de Cristo. Habitação de Deus. Eis o motivo pelo qual é dito que passamos a ser morada de Deus no Espírito. Efésios 2:22, nós lemos isso. Passamos a ser morada de Deus no Espírito. Para sermos morada de Deus no Espírito, faz-se absolutamente necessário que guardamos a palavra de Deus. Quando nos tornamos morada de Deus no Espírito, não vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós. E passamos a glorificar ao Senhor, cuja glória será refletida através de nós. Quando tornamos morada de Deus no Espírito, somos um com Cristo, e deste modo teremos condição de sermos instrumento para que os homens glorifiquem a nosso Pai. E creiam que Jesus Cristo foi enviado por Deus ao mundo. Temos sido morada de Deus no Espírito? Ante essa descrição do apóstolo, podemos nos considerar pertencentes ao povo de Deus? Quero deixar com você esse pensamento para a semana. Temos sido morada de Deus no Espírito? Antes da descrição do apóstolo, podemos nos considerar
pertencentes ao povo de Deus? Pense nisso. Meu amigo, se você... Eu termino aqui. Se você ainda não aceitou esse Senhor como Salvador da sua vida, eu te convido a fazer isso neste momento. Não perca mais um minuto sequer, um segundo sequer na sua vida. Aceite esse Senhor como Salvador da sua vida. Se você assim quer fazer, coloque a tua mão direita no seu coração, levanta a sua esquerda e diz: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. E prometo seguir-te todos os dias da minha vida. Se você fez isso, considere-se nascido de novo. Não mais estrangeiro, mas como cidadão dos santos. E procure uma igreja mais próxima de você. Se você está na região de Somerville, na região de Boston, nós estamos localizados ali no 23 da Kent Street, em Somerville. Venha nos visitar aos domingos, 9 da manhã, escola dominical, 10h30 o nosso culto dominical.